Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Prova com Consulta. Estamos aqui falando dos estúdios na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, no campus do Araguaia, na cidade de Barra do Garças. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vitor, aqui da UFMT, e hoje vou apresentar o programa com meu parceiro Fabrício. Tô aqui hoje. O Fabrício já foi um convidado, né, Fabrício? Já fui, já participei aqui. Acredito que foi um dos primeiros alunos, né? É. E você e a Laiane falando dos desafios do primeiro ano. E agora tá aí o Fabrício agora como entrevistador. Lembrando que eu já lancei essa proposta nos outros programas. Eu estou abrindo aqui também um programa para quem quiser vir e participar com a gente, sentar na mesa e entrevistar também, não ser entrevistado. Estão convidados. Todo o vídeo embaixo nas descrições a gente tem as mídias, né? E a gente também tem o nosso e-mail, então vocês podem entrar em contato e participar, afinal de contas, essa é uma estrutura para todos utilizarem, né? Então eu vou tentar, à medida do possível, incorporar o máximo de pessoas possíveis no nosso projeto. Beleza? O pessoal já deve ter visto o título aí da nossa prova de hoje, que é do Enem ao UFMT, os caminhos de entradas na UFMT. Uma conversa com o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, né? Então, vamos ver na visão desse representante, quais os caminhos que vocês aí de fora, as pessoas interessadas, têm para entrar na UFMT, que não é só uma, né? Não, são várias. Às vezes a pessoa fica presa numa única possibilidade. Então a gente vai conversar sobre isso e entender um pouquinho de como é, né? Esse DCE, que é a representação dos estudantes, né? Então, tudo dentro da universidade a gente tem representantes. A gente tem representantes dos professores, dos técnicos e dos alunos. Então, sempre quando se constrói uma comissão, ou quase sempre, né? Quando se tem uma comissão, principalmente as comissões previstas pelo FMT, a gente encontra esses três representantes em comissões. Então, a gente vai falar disso. Então, novamente, a prova é essa, né? Do Enem a UFMT. Lembrando, antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, de vocês lembrarem de se inscrever no canal, puderem encaminhar o vídeo para amigos e colegas. Deixar né? aquele like, né, professor? Comentar aqui o seu feedback, o que tá achando. Isso, porque a gente não tem fins lucrativos aqui, a ideia é Disseminar essa informação mesmo, né? Principalmente para os calouros que estão entrando agora, que estão querendo entender mais o processo mais, né, seletivo, aquele processo burocrático aqui da UFMT, que é meio complicado para quem tá começando agora, né? Exatamente. Eu diria que o nosso combustível é o feedback das pessoas, né? As visualizações, pra gente ver que tem alguma... O objetivo está sendo alcançado, a gente está tendo algum propósito. Então, quem puder dar-nos uma ajuda aí de se inscrever no canal e principalmente encaminhar o vídeo para amigos e familiares, né? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Já agradeço a presença, né, que é o presidente, de novo, do Diretório Central dos Estudantes. A gente vai falar só DCE, que fica mais prático. O convidado de hoje para a nossa consulta é o aluno Francisco Roberto, que é mais conhecido como Beto pelos alunos, o representante dos alunos. Prazer em te conhecer, eu não te conhecia antes, e muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Obrigado, professor Vitor, pelo convite, Fabrício. É uma honra estar aqui hoje, né, falando um pouquinho sobre o Diretório Central dos Estudantes, e dizer que, para mim, quando eu assumi a gestão do DCE, foi
muito grandioso, né? Meu pai fez parte do DCE também na UFSCar, na época dele. Então foi uma coisa assim de gerações até se chegar a mim, né? E eu gostaria também de lembrar que o nosso DCE é o DCE Araguaia, tem o DCE da UFMT de Cuiabá e também tinha o DCE de Sinop. Então tem sempre essa diferenciação. O nosso DCE é o Araguaia, para os nossos calouros nunca esquecerem de lembrar da gente, o DCE Araguaia, pessoal. Fui eleito ano passado, em outubro, dia 31 de outubro, para assumir a gestão Colmeia. Uma diferença pouca, né? Foi uma eleição bastante acirrada e tudo mais, com a outra chapa. A nossa gestão comporta hoje 30 membros que estão sempre aí prontos para atuar nas diversas áreas que você possa imaginar dentro do campus, né? Assim como existem as representações dos docentes, como existem as representações dos técnicos, nós temos as representações dos discentes, que é um grande lastro da revolução estudantil, né? Veio de uma grande história, desde muito antes até da ditadura, né, que se fundou com a UNE, né, com a União Nacional dos Estudantes. Então é muita história, foram muitas conquistas que foram garantidas aos estudantes em torno de batalhas que todas essas representações conseguiram e que nós estamos hoje apenas continuando. Então, para mim é muito emocionante quando eu digo que eu sou representante, que eu gerencio, né, esses membros, faz parte de uma gestão maravilhosa com membros que são proativos, sempre em todas as causas que eu peço para eles, sempre delegando funções, sempre falando, olha, vamos fazer tal coisa, sempre estão sempre ativos, né, para tudo que se quer, discussões que envolvam a categoria discente. E dentro do campus nós agimos dessa forma em qualquer situação que envolva os conflitos discentes professores, enfim, tudo que importa na categoria discente. Legal. É muita gente, né, Beto? Bastante 30, gente. 30 Aqui e no poucos. campus Araguaia são 30. Em Cuiabá eu fiquei sabendo que são 200. Caramba. E aí na UNB são 500 membros. Nossa. E aí assim sucessivamente. E dentro dos DCEs, não só os DCEs. E aí você vai subindo categorias de instâncias que aí vai na União Estadual dos Estudantes, que vai na União Nacional dos Estudantes, que vai na União Brasileira dos Estudantes. Cada um vai subindo. E aí abaixo do DCE ainda tem os diretórios acadêmicos e tem os centros acadêmicos. Legal. Como a gente vai falar desses tipos de entradas no FMT, mas antes vamos entender um pouquinho, né, já que você é o representante Sim, do com DCE, certeza. que entra na nossa primeira pergunta, principalmente, Beto, que a nossa intenção também é a gente romper os muros da UFMT e as coisas que acontecem, pesquisa, ensino, né, extensão, não fique preso aqui. Então, a gente vai para diversas plataformas. Para o pessoal fora da... O que exatamente o DCE faz, né? E se tem essa questão, assim, de vocês representarem em todas as instâncias a voz do aluno, né? Ou seja, a voz do aluno. Eu queria que você explicasse, principalmente o pessoal de casa, isso. Assim, o que se faz um DCE? O objetivo. Nós temos a resolução que nos garante dentro do CONCEP, nós temos uma resolução dentro do CONCEP que nos garante que toda representação em todas as instâncias que cabem comissões, temos direito a indicá-las, ou seja, todas as representações que têm comissões que envolvem discentes, professores e técnicos, nós temos que fazer as indicações. Você fala nós é o DCE. Nós é o DCE, no caso, perdão. Isso, nós seria o DCE. Tá. Todas as instâncias superiores, que eu digo desde lá do Consune, da UFMT Cuiabá, né? Consune que envolve o Conselho Universitário, ao CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONSUA, o Conselho Universitário do Araguaia, a Câmara de Extensão, a Câmara de Ensino,
as congregações do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o Instituto de Ciências Exatas e da Terra e o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Então nós fazemos, e ainda tem a Câmara de Heteroidentificação e as demais câmaras que envolvem as representações. Então nós fazemos a indicação dos nossos membros representantes que farão parte dessas comissões, junto com os demais representantes que sejam professores que sejam professores e técnicos, e eles vão compor essa comissão para que deliberem sobre aquele determinado assunto. Entendi. Entendeu? E assim como nós, também Cuiabá e Sinop também fazem a indicação dos seus representantes. Entendi. Então, como vocês estão em várias câmeras, também além de você estar ali representando, vocês podem colocar um assunto em pauta. Podemos né? colocar um assunto em pauta. Na câmara de pesquisa a gente quer fazer alguma coisa, o propósito dos alunos estão reivindicando. Aí esse representante vai e reivindicam, né, através de uma pauta. Então, quando você fala que são 30 dentro do DCE, aí você conta esses representantes ou você pode escolher aleatório outra pessoa para incorporar nessas comissões? Não. 30 membros é o que é previsto dentro do nosso estatuto. Tá. O nosso estatuto ele prevê uma gestão com 30 membros. Esses membros da representação que são indicados, eles não fazem parte da gestão do DCE. Eles são membros que são indicados com processo eleitoral em assembleia. Eles não fazem parte da gestão do DCE. Eles são pessoas representativas à parte. Então, Beto, você tava falando assim que são 30 membros, né? Então é uma grande, vasta, tipo assim, então é uma união de alguns cursos ali. Como é que funciona essa questão? Porque a gente vê que essa união entre eles faz com que traza resultados, traza benefícios, né? E Isso. você acha que com isso deveria existir alguma visibilidade a mais nessa questão de conquistas pelo DCE, mesmo nos últimos anos, ou então recentemente? Sim, nós tivemos conquistas agora, a mais visível que podemos apontar foi a sala de estudos climatizadas, que foi uma conquista direta do DCE, que a vinda da pró-reitora, a vinda da reitora Marluce ao campus Araguaia, eu mesmo tive pessoalmente com ela numa reunião e apontei o grande defeito que o campus Araguaia tinha, que não era uma sala climatizada. Sim, era um problema mesmo. E aí eu falei diversas vezes, reitora, nós não temos uma sala climatizada, nossa cidade foi considerada a segunda cidade mais quente do Brasil. E aí não tinha condições uma cidade quente não ter uma sala climatizada. Você fala uma sala climatizada para estudos. Para estudos. Porque as salas dentro dos cursos, dos cursos, todos são climatizadas. Isso. Aí você estava indicando uma sala quando fosse estudar. Mas é porque e aí eu já vou chegar nessa parte. Tá. Ainda. Eu já vou te explicar o que estava acontecendo com essa parte. Por quê? Que ela falou justamente isso. Não, eu também te cortei, né? Nem para justificar. É para o pessoal de casa saber como é que é a estrutura, né? Mas eu, como aluno, eu via muita dificuldade nisso também, porque, por exemplo, tem pessoas que moram no centro, né? Então não vai vir em casa pra estudar e depois voltar aqui, então já aproveita e já fica o dia inteiro, né? Então não ter essa sala de estudos era difícil com climatização, né? Tinha a sala, mas Barra do Garças, né? Na nossa cidade, graus, entendeu? A gente que é Como é que você vai estudar com do 40 estado, graus, o pessoal tem noção, né? O que é Cuiabá? E não aí é algo... falei com ela fez a disponibilização de 5 aparelhos e ela pediu para que eu acompanhasse de perto a instalação dos 5 aparelhos com a pró-reitoria. A pró-reitoria fez, junto com a prefeitura, todo o organograma, o planejamento de como seria feita a instalação. Eu não participei desse planejamento porque eu não tenho conhecimento técnico. Tem coisa elétrica, né? Eu não sei, eu não vou falar bem assim, vou acompanhar isso de perto pra quê? Pra tapar, que eu não vou saber, né? Eu sei conhecimento jurídico, sei falar bem assim, isso aqui é certo, isso aqui é objeto material, eu sei, né? Mas falar que eu sei estrutura, eu não sei. Enfim, e aí, quando inaugurou, foi uma conquista direta do DCE. Isso eu posso apontar e afirmar que foi uma coisa que nós reivindicamos a reitora Marluce, né? E a pró-reitora sabe, e o prefeito sabe, porque eles estavam na reunião quando eu falei e bati o pé que era totalmente errado. Aí o apontamento feito pela reitora então por que os discentes não utilizam a sala de aula para estudar? Em períodos que não estiverem tendo aula. Foi o apontamento que ela fez.
Justo, né? Era justo o apontamento que ela fez. Aí o apontamento que eu devolvi para ela. Os seguranças da UFMT não deixam os estudantes ficarem na sala de aula. Eles desligam o ar a partir do momento que o professor sai da sala de aula. Tem uma política de economia, né, de Política e energia. economia. E eu ainda apontei o seguinte requisito. Se aqui na UFMT tem a energia solar, por que a política de economia? Né? E aonde que é essa sala de estudo? Que foi Ela fica lá no Vivência, que faz parte daquele espaço que foi dado ao DCE, que foi dado ao Diretório Central dos Estudantes. Vivência aqui nos fundos da biblioteca, no campus de Barra do Garças. Isso. Foi toda aquela parte lá que faz em forma uma meia-lua. A parte direita é a parte da sala de estudos. Aí a parte esquerda é onde foi destinado aos centros acadêmicos, atléticas, empresas júniores, enfim, tudo ali faz parte do espaço dado para o DCE disponibilizar salas de estudos e as outras representações. Aí tanto ali fica também a sala do DCE, então a gente faz toda a organização. Quando a gente estava em off, né, Beto, até conversei com vocês, de vocês sempre que quiserem utilizar essa estrutura e o nosso podcast, para até ser uma forma de comunicação da conquista, né? Porque às vezes você falando assim que foi muito da luta, né, do DCE, e às vezes isso ficou oculto, né? Porque quem coloca, às vezes, olha que eu coloquei para vocês, até para vocês virem e comunicar a população, gente, a comunidade, né? Conseguimos isso. Então... Nós fizemos a postagem em nossas redes sociais, né? Foi o que a gente fez. Mas igual a gente sempre fala, tá lá, a gente fez. O importante é a conquista. O importante é que todo mundo tenha climatização, né? O restante não faz muita diferença. Mas assim, o nosso intuito do nosso projeto do nosso podcast é isso, de divulgar, ajudar vocês, não só vocês, né? Toda a classe. E assim, uma dúvida que me surgiu é o seguinte. Muito bacana essa iniciativa. Eu acho, querendo ou não, você também acaba ajudando na economia, porque aí centraliza todos os estudantes que precisam estudar num só lugar, liga menos aparelhos, porque às vezes fica um estudante numa sala, então acho que no final foi todo mundo saiu ganhando. Mas como que fica, Beto, a prioridade? Porque os alunos, eu imagino que são imensas as demandas, né? De reivindicações, de tanta coisa. Frente a esse enorme pedidos e reclamações e sugestões que vocês devem receber, eu imagino, né? Como que vocês decidem? Essa briga a gente vai pegar, essa não dá? Como que decide? É o seguinte. As prioridades. As nossas demandas e demandas que nós acolhemos, nós não podemos pegar qualquer demanda. Nós pegamos demandas que são da instituição ao todo, que sejam demandas estudantis da instituição. Não são demandas estudantis de um curso em específico. Pontual, não. Pontual. Dentro do curso vou dar um exemplo. Dentro do curso de letras, tá ocorrendo tal problema. Entendi. Aquilo não cabe ao DCE pontuar aquela situação. Aquilo cabe ao Centro Acadêmico de Letras. Fica até interessante o aluno ter essa ciência, porque às vezes ele critica, sendo que sabe que não é uma função, não é uma atribuição do DCE, né? E quando não tem um centro acadêmico, cabe o representante de colegiado do curso fazer essa reivindicação dessa prioridade. E aí, se o estudante do colegiado não conseguir, ele remete ao DCE. Entendeu? O DCE é um órgão como se fosse um órgão superior de recurso. Entendeu? Né? A gente trabalha dentro do judiciário como recurso. A gente não conseguiu na primeira instância, nós vamos recorrer para a segunda instância. Mas não agir de imediato, porque nós, igual você falou, nós temos muitas demandas e nós atendemos demanda institucional. A sala de estudos climatizada é uma demanda institucional. Vai atender a coletividade da instituição. Então o DCE não representa um curso, ele representa todos os estudantes do curso. Quando o problema começa a ficar no curso, aí tem um centro acadêmico do curso que vai ser específico. Justamente. Né? Se a coisa talvez comece a pegar proporções maiores, talvez chegue no DCE e vai atingindo outros cursos. E aí se a gente vê que a proporção se tornou muito grande, que aí, nossa, realmente aí a gente deve
intervenções do DCE mais direta, aí nós realmente acatamos a intervenção. Ou se a gente vê que o curso não tem um centro acadêmico, que tem cursos aqui no campus que não tem centro acadêmico, e que o membro de colegiado não tá dando conta, a gente pega a demanda pra gente. Beleza. Mas, Beto, aqui você tá falando muito interessante. É bom a gente saber, né, como é que funciona todo esse processo, para saber o que é importante, o que não é, o que pode deixar para lá. Mas, assim, como é que faz esse processo? Uma curiosidade minha, assim, esse processo para chegar até vocês e falar, olha, eu tô precisando disso, isso é uma necessidade que os estudantes estão precisando. Entendi. Como que eles acionam vocês para chegar? Olha, nós, atualmente, nós né? temos... Desculpa, eu não sei se eu interferi na sua pergunta, que eu pensando assim, primeira coisa é como que chega em você, né? Assim, em vocês. Nós temos um canal direto de comunicação via WhatsApp com os estudantes e nós estamos em todos os grupos da UFMT. Todos, sem exceção. Tanto ajuda, compra, grupos em geral de todos os cursos. Esse é o WhatsApp específico do DCE. No Instagram, e-mail. Nós temos a nossa sala do DCE que ela é aberta ao público. Qualquer pessoa pode nos procurar. Nós sempre disponibilizamos o nosso WhatsApp na nossa bio do Instagram. Tá lá o nosso WhatsApp na nossa bio do Instagram. Vocês podem ficar à vontade de nos procurar. Inclusive, várias pessoas nos procuram. É normal. Eu já atendi demandas, inclusive, de madrugada de alunos que necessitavam, que eram demandas realmente muito graves, né, que eu atendi e não tinha problema nenhum. Sim, não, interessante. Mas assim, agora falando um pouco mais sobre a composição do DCE, como é que é feito essa formação do DCE, da chapa? Como é que é escolhido? Isso aí é dedo a dedo, ou então é um processo seletivo para fazer parte e compor o DCE? Como é que funciona essa questão? Para fazer a montagem da chapa, eu sempre escolho aquela pessoa que tem um perfil. O presidente, normalmente a pessoa que fica responsável pela liderança, ela tem a escolha de escolher uma pessoa que tem um perfil, né? Quando eu fui fazer a montagem, eu escolhi a pessoa que tinha um perfil para aquele determinado cargo. Então nós somos 30, sendo dos 30, 7 são suplentes, que é obrigatório, que está escrito dentro do nosso estatuto. Então 7 sendo suplente, 23 são cargos titulares. E aí, dentro dos 23, a gente vai desmembrando eles. Aí são as secretarias, a tesouraria. E a gente vai falando, olha, o secretário combina com você aceita. Aí a pessoa vai falando, olha, eu realmente combina comigo. Assuntos estudantis, olha, eu acho que combina com você, porque você já participou do centro acadêmico, eu acho que isso é legal com você. A pessoa fala, nossa, realmente isso combina comigo. Aí a outra pessoa, às vezes ela mesma já fala, olha, eu gostaria muito de participar das questões de integração institucional, porque nós temos os coordenadores de integração institucional, e aí ele mesmo já faz a indicação, mas é sempre quando a gente vai buscar, a gente busca aquela pessoa que tem o perfil que caiba naquele cargo. O mandato é por quanto tempo? O mandato são 2 semestres. 2 semestres. 2 semestres quando o semestre está regular, ou 1 ano quando o semestre não está regular. Ah, tá. Mas aí no decorrer disso, se eu quiser fazer parte de uma estudante, né? Eu como professor não posso. Mas um estudante, se quiser, tem como? Ou só no caso de uma desistência ou de um convite? Entendeu? Assim, Entendi. eu quero fazer parte da diretoria, você diria. Fazer parte da diretoria, o nosso estatuto ele prevê com a aceitação do quórum da diretoria. Desde que desista membros. Nós tivemos remanejamento de membros, porque nós tivemos desistência devido a alunos que desistiram do curso, e o nosso estatuto prevê claramente que a desistência do curso é obrigatoriamente a desistência da diretoria. Então, desistiu do curso, desistiu da diretoria, não pode. Mas é importante salientar que a diretoria do DCE é uma coisa, o DCE é outra. O Diretório Central dos Estudantes, ele pertence a todos os estudantes matriculados dentro da UFMT. Ele é uma associação que pertence a todos os 1.000 e não sei quantos estudantes matriculados dentro da UFMT, que agora eu não vou saber de cabeça. Nesses 1.000 e poucos, é o UFMT de Barra do Garças? De Barra do Garças. E Pontal, Isso, do Campus Araguaia. 1.000 e poucos alunos. É muita gente, poucos, né? Que na verdade é isso, assim, você evitar injustiças e direitos iguais, né? Vocês se juntam para ter essa força, né? O que você acha, assim, que torna o DCE
mais atuante, mais presente? Será que o ponto-chave, porque você me falou que faz 7 meses que você está no cargo, né? Uhum. Já passou da metade, então, dessa... 6 meses e quase 7 já. Vai fazer 7 agora. O que mais, assim, faz o DCE se tornar atuante? É você ser mais ouvido? É você escutar mais os alunos e transmitir? Você já conseguiu detectar, assim, o que faz vocês atuarem mais? Eu acho que o que faz nós atuarmos mais enquanto direção não é nem nós sermos tão ouvidos, é nós conseguirmos atender a demanda da instituição, entendeu? Quando nós vemos que a demanda coletiva foi atendida, a gente tem a certeza que nós estamos sendo ouvidos. Nós estamos sendo ouvidos. Por exemplo, nós tivemos a demanda da seguinte forma: os alunos precisavam que o ônibus funcionasse no dia de sábado, porque o curso de engenharia civil estava tendo aula no dia de sábado e o ônibus não estava rodando no sábado. Nós solicitamos à prefeitura do campus que o ônibus voltasse a rodar dia de sábado. O ônibus voltou a rodar dia de sábado. Um atendimento da prefeitura por parte do DCE, feita pelo DCE. Então, isso pra gente é como se fosse uma conquista nossa, né? Como se fosse uma conquista nossa. Então, toda vez que nós resolvemos uma demanda que os estudantes pedem pra gente é como se a gente estivesse, né, de fato, conquistando grandes avanços. Não, sim, é muito importante isso, né? Ainda mais porque você já pegou a gestão, não tem tanto tempo assim, né? Tem 7 meses que você tinha falado, mas já dá pra ter uma experiência, né? Mas o que mudou desde que você pegou a gestão? Porque você já pegou da gestão passada, o que mudou e o que o DCE ainda sonha em mudar, entendeu? Nessa questão. Se eu te contar, você chora. O DCE, quando eu peguei o DCE, ele era um órgão, uma instituição totalmente... na verdade, até hoje ele ainda é, dentro da UFMT do Campus da Barra e do Pontal, né, do Campus Araguaia, ele é uma instituição totalmente mal vista, né? Nós somos uma instituição totalmente mal vista. Eu peguei uma bomba muito grande. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tenho o orgulho de dizer que eu peguei essa bomba. Eu gosto de fazer parte, eu gosto de dizer que eu sou presidente do DCE e eu gosto de dizer que eu lidero essa equipe maravilhosa. Mas eu peguei uma bomba muito grande. Muitas pessoas não gostam do DCE em si. Mas você vai me perguntar por quê? Mas você fala entre os alunos? Entre os alunos. Entre os próprios alunos? Os alunos mesmo. Que infelizmente, né? Que é uma força de união. E os professores gostam. Os professores sabem, porque eles sabem o que o DCE já fez no passado, né? Qual que é o sentido do DCE, né? Porque é o mesmo sentido do FEMAT, é o mesmo sentido do Sintuf. Então, é o que é para ser o DCE, mas os próprios alunos não valorizam o que o DCE, as gestões passadas do DCE fez pós-pandemia, né? Eu posso dizer assim. Foram gestões que não plantaram o verdadeiro sentido do DCE. Qual que é o verdadeiro sentido do DCE? A representação dos estudantes dentro do campus. E aí foram gestões que deixaram a desejar como se comportavam dentro do campus. Não, tipo, de forma pessoal. Não é eu, como presidente, me comportar. É a gestão ao todo se comportar. Tipo, nota de repúdio contra estudante. É um absurdo. Não existe DCE que declara nota de repúdio contra estudante. Não existe DCE que persegue estudante. Isso não existe. Não existe DCE que vai contra os direitos dos estudantes. Então era o que estava acontecendo dentro do campus Araguaia. DCE, várias gestões de DCE fazendo isso com os estudantes. Então se tornou uma coisa que o DCE não era para ter, que foi o caminho que traçou. É o que foi acontecendo. E que eu vivi, eu não estou falando isso por pura espontânea baboseira minha, né? Porque eu já sou formando, eu tô no 9º semestre. Eu tô aqui faz tempo, não sou calouro. Vivi esse momento. E a um ponto que as pessoas começaram a odiar o DCE.
quando se fala em DCE, nossa, Deus me livre, não sei o quê. Às vezes não sabe nem quem é o presidente do DCE. Às vezes não sabe nem o que é o DCE, qual que é a função do DCE. Não sabem o que é o DCE simboliza, né? Porque quando eu falo do DCE pro meu pai, pra ele era a melhor coisa do mundo. Quando eu falo DCE em Brasília, é uma instituição, uma associação, outro nível. Agora, quando você fala do DCE aqui no Campus Araguaia, infelizmente é uma instituição que totalmente mal vista pelos estudantes. Seria até assim, não querendo causar polêmicas, mas se alguém também tiver uma outra visão, quiser vir e... não é conflito, para ter outra visão, outro aspecto, né? Porque, querendo ou não, pelo que você tá me explicando, porque eu também tô tendo uma aula com você aqui, te agradeço. Tem uma coisa, um aspecto muito político, né? Uma representatividade com vocês. Lógico que nas atribuições devidas na classe estudantil, mas tem uma... Então pode ter visões diferentes, né? A gente do podcast não assume nenhum posicionamento, até mesmo pela minha ignorância. Por isso que eu até agradeço a sua participação. Deu também entender, e eu falo que o projeto é para popularizar para os outros e para mim também. Porque a gente vive, né? Desculpa. São vários alunos e vários professores da gente também ter essa noção e essa grandeza, né? O ar-condicionado que você citou mesmo, eu não sabia, o do ônibus. E aí, após nós assumirmos a gestão, a gente plantou essa diferença do DCE. E aí foi que as pessoas foram conhecendo e se interessando e falando, nossa, que bacana, nossa, que mágico, nossa, que legal. Fomos lançando os produtos, fomos fazendo o que realmente era a coisa que era o poder certo. E talvez agora com o tempo, nessas conquistas, vão tendo recorrência nos avanços, isso aí vai se transformando no crédito de novo, né? Se você mencionou que está num descrédito, o crédito vem nisso. Então, assim, eu não posso dar os parabéns, que eu não vivo isso, mas do que você está falando, né? Eu não tenho por que duvidar, te dou os parabéns aí. Não você, né? Que você é um representante de um grupo de 30, aluno pra caramba, ajudando aí. Então, parabéns para vocês de tentarem mudar e erguer essa bandeira de vocês, né? Porque, querendo ou não, é uma pena a grande fragilidade vir de dentro. Sim, não é uma coisa que vem de fora, né? Uma necessidade muito grande dos estudantes, né, professor? Principalmente os que vêm de fora, e necessita de um apoio, né? Necessita aqui dessa assistência estudantil mesmo, né? Principalmente para quem ainda não conhece, não sabe como é que funciona, não tá aqui na cidade de fato, né? E chega e precisa de um auxílio, de como é que... O que eu preciso fazer, né? Por onde que eu vou? O que eu preciso... Entendeu? Então é isso, é muito importante. Então a gente agradece demais, eu como estudante agradeço demais do DCE por isso, por essa assistência, essa sustentabilidade em todos os sentidos, né? E já utilizando esse grande objetivo do DCE, vamos fazer uso do DCE agora, né, de disseminar e ajudar os estudantes. Beto, que agora a gente já contextualizou, acho que bem assim o papel de vocês, né? Vamos agora focar na nossa pergunta, que é do Enem ao UFMT, as possibilidades de entrada na UFMT. Você saberia dizer quais são as possíveis formas de novos alunos interessados em ingressar na UFMT? Então, atualmente a UFMT ela comporta alguns tipos de entrada, né? O mais conhecido por todos é o SISU, mas além do SISU nós temos os processos seletivos específicos, nós temos a admissão de graduados, nós temos a admissão de quilombolas, também temos a inscrição para cursos EAD, e se eu não me engano são esses tipos de processos. Só para entender um pouquinho, quando você falou de graduandos, a pessoa que já é formada, ela existe um processo seletivo para ela entrar em outro? Sim. Uhum. Porque dos quilombolas, eu sei que do pessoal que estudou em história pública, né? Existe dentro dos vestibulares, né, do SISU, uma faixa já voltada para atender esse público, né? Agora esse da graduação eu não sabia, até eu. E tem até um que poucas pessoas sabem, mas existe uma forma de você ingressar pela UFMT por um convite. Uhum. Mas esse da graduação, a pessoa faz o SISU? Da graduação? Que você falou que já tem uma graduação, ou ele faz um aproveitamento? Saberia dizer? Olha, eu
Não sei te dizer, eu acho que não. Eu acho que não há necessidade de fazer Porque tem um negócio o edital de transferência, né? Tem o Que assim, edital de você transferência. não é formado, você Isso. está numa instituição até privada, abre o edital e aí você pode se concorrer a entrar nessa vaga. Se não me engano, nessa também não tem vestibular, que é por transferência. Isso. Essa por transferência é a necessidade de fazer o Enem. Tem que ter feito o Enem, se eu não me engano, são 10 anos. Ah, vale. Aí o cara pega a nota Nos últimos passada. 10 anos. Ah, tá. Mas pelo que eu li do edital de admissibilidade de graduados, eu não vi a questão do Enem. Tá. Eu não achei o tópico Enem. Tá. Não vi essa questão do Enem. Eu vi até como eles fazem para fazer o cálculo da média. É até um cálculo bastante simples, então por isso que eu acredito que não tem a questão do Enem. Legal. Então, além do SISU, tem essas outras por Isso. transferências. Tem o convite também. Convite. Tem uma forma de convite você ser entrado pela UFMT quando você é convidado. Mas aí esse caso é um caso totalmente específico. Ah, Não eu já ia existe. perguntar se ele tinha alguma coisa a ver, assim, com a transferência externa, pro seu convite, mas então não tem nada a ver, né? Não, é quando você é filho de um embaixador. E aí, a UFMT ela pode convidar você, por exemplo, filho de um embaixador da Hungria, a UFMT pode convidar você a estudar aqui na UFMT e você não precisa ingressar pelo Enem. Entendi. É uma forma de ingresso na UFMT. Muito interessante isso, inclusive. É diferente, né? Uma Totalmente coisa- diferente. Mas é bem atípico, né? Totalmente. Eu não conheço ninguém. Eu também não conheci Talvez em ninguém. Cuiabá não tenha, mas... Mas outra coisa que eu estou aprendendo com você, eu nem sabia dessa possibilidade do convite. Do convite. Existe a forma de ingresso por convite. Legal. E essa de transferência, para quem tá numa parte, como que funciona? Porque não é no mesmo edital dos outros. Não. Né? É um edital que ele é lançado e é muito simples. Quando ele é lançado, você tem que estar ter feito primeiramente concluído o primeiro período, né? Você se inscreve, feito pelo menos nos últimos 10 anos o Enem, e aí você lança a sua nota. Você ou tem que estar no mesmo curso, ou cursos afins, né? Ou, no último caso, cursos que não têm afinidade nenhuma. Né? Se você, por exemplo, faz o curso de Direito numa instituição privada e quer transferir para a UFMT, você tem como você fazer isso. Você lança a sua nota e de repente sua nota for aceitável, você ingressa para a UFMT e você, dependendo do plano pedagógico de curso da instituição privada, você consegue fazer o aproveitamento de disciplinas da instituição privada aqui dentro da UFMT. Muito legal, né? Que além da pessoa transferir, ela aproveita muito. Lógico que tem uma comissão, né? Isso eu já participo. No colegiado a gente avalia se tem compatibilidade de carga horária, de ementa da disciplina, tem toda essa questão. Tem que ter toda uma compatibilidade. É igual a gente sempre fala. Não adianta nada ter a ementa da disciplina, mas se não tiver 70% da carga horária. Ou ter 70% da carga horária se não tiver a ementa da disciplina. Então, a gente sempre tem que estar os dois eixos. Uma coisa... E para esse edital de transferência, até para as pessoas entenderem, o meu curso, por exemplo, ele abre 45 vagas por ano. Então, durante esses 45, às vezes não entra 45, às vezes no decorrer do curso as pessoas vão desistindo. E aí, todo ano eles perguntam, e aí, quantas vagas vocês querem disponibilizar para a transferência? Então, também o edital, o número de vagas, ele pode oscilar de acordo com esses aspectos que vão... A gente não tem controle, né? Quantos que vão entrar, quantos que vão desistir, para ocupar todo o curso. E aí uma das demandas vem desse edital de transferência, que é mais uma possibilidade, né? Justamente. Interessante. Os processos seletivos específicos também são outra possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade bastante válida, porque quando você tá no SISU, o SISU ele é abrangente a todo o Brasil, né? Qualquer pessoa pode fazer. O processo seletivo específico é só a pessoa que realmente quer ingressar na UFMT, que ela vai lá no portal da UFMT, ela acompanha o edital do processo seletivo específico e ela ingressa diretamente. Aí no SISU não, no SISU você pode numerar qualquer instituição e jogar sua nota, né? O processo seletivo específico você tem que acompanhar na página da UFMT.
É um Muito tipo de processo interessante. seletivo específico. Mas, assim, falando um pouco mais sobre essa vaga, assim, porque a gente também tem relação de cotas, a gente tem relação de quilombolas, indígenas, estudantes internacionais. Sabe dizer como é que funciona esse processo? Porque muitas pessoas dependem disso, né? Então, Uhum. desse mecanismo para poder conseguir por vulnerabilidade ou qualquer outra coisa, né? Uhum. Isso. Existe editais, né, para quilombolas e indígenas. Eles abrem, normalmente ele é divulgado no decorrer do ano, e para pessoas que realmente que façam a comprovação. Sim. E é feito todo um acompanhamento numa câmara específica, câmara de heteroidentificação. É todo um acompanhamento próprio, é um edital próprio. Desculpa, ainda tem a cota dos negros também, né? Ainda tem a cota dos Né? negros, mas a cota dos negros ela não entra no edital de quilombolas. Aí Tá. ela já vai para as cotas mesmo em relação São a cotas diferentes, né? De para vagas renda, que a né? gente chama de vagas afirmativas. Tá. Que aí a gente Então, entra assim, para ficar claro, esses editais específicos, a pessoa não está tirando vaga de um outro. Não. É uma vaga Específica. adicional, específica para aquele Específica. público, né? A de quilombola é específica para quilombola e a de indígena é específica para indígena. E a de estudantes estrangeiros são específicas para estudantes estrangeiros. Porque, assim, eu não sei vocês, tem algumas pessoas, hoje o mundo, o Brasil principalmente, vamos falar de Brasil, né? Mundo é muita pretensão minha entender de mundo. Mal eu conheço minha cidade, mas essa questão política, assim, as pessoas hoje não, acho que para mim não tem diálogo. Elas querem te impor a posição dela, né? E essa questão de cotas, eu já vi algumas situações de ter um pensamento muito contrário, assim, né? E que às vezes quem não vive num ambiente universitário Acha que tá sendo desfavorecido, né, ou assim, professor? por que então a pessoa às vezes não remete ao histórico lá atrás, e assim, é interessante, por isso que eu quis enfatizar isso, que não tá tomando vaga de ninguém, é a universidade abrindo a possibilidade, né? Justamente. A cultura dessas pessoas é muito diferente. Eu já tive Totalmente. alunos indígenas, assim, até de rituais, assim, de aluno tá dentro da disciplina, e eu falo, cara, você faltou 3, 4 dias, o que foi? Professor, eu fui, tava tendo um festival lá, eu não podia sair, assim, de guerreiro, sabe? E até para você ter essas conversas, então, além de entrar, eles também têm assistência aqui dentro, né? Tem um monitores específico que acompanha. Tem monitoria específica. Monitoria específica. A tutoria específica. Tutoria, acho que é tutoria. É tutoria. Mas também tem a monitoria específica. Tem uma monitoria e tem a tutoria. E além do mais, ainda tem os auxílios da PRAE específicos para esses estudantes. E além disso, o DCE também disponibiliza a coordenação específica para esses estudantes. Nós temos a coordenação específica de povos originários. E eu que já vivi, assim, de perto, vendo o aluno, né? Esses alunos conseguem romper barreiras que eu acho que para algumas épocas eram impossíveis. E essa estrutura é para isso. Para de tentar minimizar um pouco às vezes esse abismo que se tem de culturas e de oportunidades da vida de uma pessoa. Sim. E colocarmos todos numa mesma posição, sim, né? Então, eu respeito quem tem outras visões, né? Eu não escuto, assim, às vezes até também me leva à reflexão, mas eu, como estou dentro, posso ter a ciência de mais de décadas que funciona para muita gente e é fundamental para muita gente, porque se não tivesse isso, não fazia. É uma coisa que é o diferencial da UFMT, né? Essa acessibilidade, né? Essa diversidade. A gente tem diversas culturas, diversas etnias aqui, diversas vivências, né? Muitas coisas. Então, assim, falando um pouco mais sobre a questão das cotas, como é que funciona isso? Ele vale para todos os cursos, ou então é um curso específico ali, porque acredito que tenha cota de renda e também cota racial. Assim, como é que funciona essa questão? As cotas, elas são para todos os cursos. As cotas, elas, na verdade, o termo cota
é um termo que a gente não se utiliza mais. O nome chama vaga por ações afirmativas. É o termo correto de se utilizar. Vagas por, Vivendo e aprendendo. vagas Aqui, né, por professor? ações afirmativas. Ah, Por que ações afirmativas? A gente se utiliza dessas ações para afirmar um espaço. Então, funciona da seguinte maneira. Pessoas de escola pública têm tal numeração de vagas. Aí a pessoa que ela seja negra, ela não adianta ela ser negra e ela não ser de escola pública, porque não vai computar essa ação afirmativa. Ela tem que ser negra e de escola pública. Aí, do mesmo jeito, vale para as outras categorias. São sempre pessoas, as ações afirmativas são sempre voltadas para as pessoas que são de baixa renda, né? Por isso que são ações afirmativas. Elas remetem a pessoas que realmente elas têm a necessidade. Elas não estão tomando espaços. Elas são remetendo para pessoas que não têm a possibilidade de ingressar numa instituição de ensino superior. Elas querem que as pessoas que não têm essa possibilidade, elas tenham um ensino de qualidade, um ensino superior numa instituição pública, né, de qualidade, profissionalizante e tudo mais. Então, as ações afirmativas, elas são justamente para isso. Então, elas abrangem todos os cursos, sem distinção de curso. E aí, além disso, antes, né, de se tratar de uma matéria em controle de constitucionalidade, que está, né, sobre o controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos o chamado bônus por região, que é um bônus destinado aos estudantes que se graduam naquele determinado estado. Por exemplo, eu sou estudante aqui do estado de Mato Grosso e eu quero prestar o meu Enem aqui no estado de Mato Grosso e eu fiz o primeiro, segundo e o terceiro ano no estado de Mato Grosso. Então eu quero entrar na UFMT e aí eu vou ganhar, quando eu entro na UFMT, 15% de bônus, certo? Ele é um acréscimo na nota? Um acréscimo na nota, sim. justamente para ajudar aquele estudante. Era também um tipo de ação afirmativa, né? Mas de maneira geral, abrangendo a todos os estudantes do estado de Mato Grosso. Mas até então está suspenso, está sobre o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E eles não estão tentando decidir se é constitucional ou não esse bônus de pontuação, né? Porque muitos estados aderiram. E aí ficou meio que entraram com essa reclamação, entraram sobre esse dispositivo, essa ação de declaração de inconstitucionalidade, né? Eu assim, na verdade, eu no meu conhecimento, e passou pelo CONCEP, né, passou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que deveria ser aprovado esse bônus, que é de 15%, para os estudantes que são do estado de Mato Grosso, que nós devemos priorizar os estudantes que se formam em instituições públicas aqui no estado de Mato Grosso, para que eles ingressem dentro das nossas instituições de ensino superior no estado de Mato Grosso. mas é igual você falou, não é só estudante de Mato Grosso, é o estudante de Mato Grosso de escolas públicas. De escolas públicas. Né? Porque se estudou às vezes em escola particular o tempo todo, aí não... Até então a intenção do CONCEP era essa, 15% para as escolas públicas, né? Também para reforçar a educação, né? Por isso que ele falou, estado, né? né? Ações Assim, afirmativas, Ações né? afirmativas. Não é você se enquadrar por um jeito que você, alguma característica sua, que você tem o direito. É a da sua vida mesmo, né? Então, as pessoas carentes ou que comprovem isso. Não é porque eu sou negro, eu tenho direito. Não é bem assim, né? Eu não sei o que, eu tenho direito. Não é assim. Você necessita de ser uma pessoa baixa renda, né? As pessoas que têm a necessidade, elas têm a necessidade e elas sabem que elas precisam. Sim. Né? Então, inclusive, assim, a gente que é estudante, porque eu também já fui estudante do ensino médio, né? A gente quer tentar atribuir essas cotas porque a gente acredita que não consiga entrar no UFMT, né? Acredita que a UFMT é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que é indisponível, assim, pra gente, né? Porque, principalmente, eu vim de cidade pequena, né? Então, pra mim, a UFMT era uma coisa fora de base.
Eu não ia conseguir de jeito nenhum. Então, por que que você diria, assim, para esses estudantes que estão no ensino médio e que sonham em entrar no UFMT, que têm essa vontade e que estão vendo aqui agora como é que funciona o núcleo dentro da UFMT mesmo? Você veio de onde, perdão? Eu vim de perto de Água Boa, Nova Nazaré. 50, vai dar uns 270 quilômetros daqui de Barra Você do faz Garças. qual curso? Faço farmácia. Farmácia. O que que você diria hoje? Eu acredito que hoje... Pra você de antes. Pra mim de antes, Aham. eu acredito que deixar essa cisma de que eu não consigo. Porque a gente ela é muito remetida a coisas assim, eu não consigo, eu não vou tentar, não quero. Entendeu? Então a gente deixa de tentar muitas coisas, professor, justamente por essa sensação de inferioridade. Então se fosse pra mim dizer uma coisa, eu falo assim, não, você é capaz sim, assim como qualquer outra pessoa. Assim como existe toda essa segurabilidade de que essa vaga pode ser garantida tanto pra você quanto qualquer outra pessoa, é justamente porque todos somos capazes de estar aqui no FMT. Justamente. Eu participei de um projeto de extensão chamado Conhecendo Araguaia. E eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Mas eu vou falar. E nele eu fiz uma visita às escolas públicas. E é uma das coisas que eu mais falava, né, em todas as escolas públicas aqui dentro da Barra, de Barra e de Aragaças. Que eu falava para todos os alunos. Eu sempre gostei de ter uma didática bem diferenciada com os adolescentes. Que eu falava, gente, quando vocês entrarem na UFMT, vocês vão ver que a UFMT não é só estudo, estudo, estudo. Lá vocês vão ter ensino, vão ter pesquisa e vão ter a extensão. Lá vocês vão ter festa, vocês vão ter a cultura, vocês vão ter uma vivência, vocês vão ter amizades, vocês vão ter várias possibilidades. E aí perguntaram, mas eu não tenho essa possibilidade. Aí eu falei, mas por que não? Porque eu não consigo. Aí eu falei, uai, mas por que você não consegue? Porque, né, eu não tenho essa capacidade. Aí eu falei, perguntei pra pessoa, mas você tem alguma coisa que te impeça de fazer isso? Que, não sei, algum problema que te impeça, que você vai mudar pra outra cidade, alguma coisa que... Não, porque eu não me acredito em mim mesmo. Aí eu falei, não, porque a partir de hoje, falei pra essa pessoa, o que você quer ser da vida? Meu sonho é ser biomédica e depois me especializar em estética. Então, eu quero o ano que vem ver você estudando biomedicina na UFMT. E eu acredito que eu vou lhe ver ano que vem estudando biomedicina na UFMT. E falei pra ela, porque você é capaz assim como qualquer outra pessoa nesse mundo. Independentemente, todos nós somos capazes. Não importa se você é branco, se você é moreno, se você é azul, se você não tem uma perna, se você não tem dois olhos, não importa. Qualquer pessoa é capaz de conquistar o que ela quiser. Eu falei pra mim, nada é impossível quando você quer algo. Tudo que você quer, com muita vontade, você consegue. Eu falei pra ela, mas eu preciso trabalhar. Eu falei, o trabalho, a gente consegue, tem auxílios, tem vários, eu expliquei pra ela, eu nunca mais tive o contato, mas ainda quero voltar naquela escola e ver como é que tá a situação. Mas muitos deles ficaram muito encantados e eu sei que todos daquela sala que eu estive fizeram a inscrição pro Enem e que nenhum ia fazer. Depois da minha fala, todos fizeram a inscrição pro Enem. Ainda bem que você falou. Ainda bem que você falou esse relato, assim, pra gente. Porque, cara, eu acho assim, eu concordo plenamente com o que você falou. De todos são capazes. Só que, no sentido assim, quando eu fiz vestibular, eram 33 por vaga. Todo mundo era possível entrar na UFMT, mas era mais restrito. Hoje ele é menos restrito, a concorrência é maior, essas bolsas de permanência. Então eu tive colegas que entraram comigo e não conseguiram porque não tinham o que comer. Foram embora porque não tinham o que comer. Em vez de estudar eu tenho que trabalhar. Então hoje, eu acho que tem muita coisa para melhorar, lógico, mas existe essa possibilidade, cada vez ela é mais ampla do que já foi no meu tempo, né? Então, eu não posso deixar de me sentir sensibilizado, né? Também de tentar tocar o máximo possível de pessoas, de falar que é uma universidade gratuita,
pública e de qualidade. Eu me formei aqui, sabe? A minha formação daqui me deu a oportunidade de entrar no doutorado direto na USP, um dos melhores programas de farmacologia do Brasil na época, e eu ainda acredito que seja, frutos dessa casa. Então eu sou prova viva que é de qualidade. Lógico que a qualidade vem da sua capacidade de absorver todas as oportunidades que a instituição te dá, como você falou, lá não é só ensino, e eu não ficava só em sala de aula, né? Eu fiz iniciação científica do meu primeiro ao último ano, só um exemplo. Então, assim, e hoje eu vejo que está muito mais acessível. A gente acabou de fazer um podcast falando do primeiro doutorado aqui. Eu não tive essa oportunidade, eu tive que sair do Brasil para fazer um doutorado. Agora a gente tem aqui. Tô falando que é a única possibilidade, mas é a possibilidade, às vezes, quem só não pode, quem precisa trabalhar, tá aqui na sua porta, um doutorado, né? Diversos cursos, já fizemos também um podcast falando de novos cursos que estão chegando dentro do agronegócio. Então, assim, também ampliando os leques, um curso noturno, para quem está trabalhar, ótimo, a possibilidade aí, de possibilidades e de meios de estudos, né, professor? Para quem tem essa correria do dia a dia, tem família, precisa compromissos do dia a dia, não tem essa possibilidade, essa disponibilidade, né? Então, esse curso noturno vai vir justamente para ajudar bastante, né? O que eu achei interessante, quando você perguntou pro Beto, ele fez a pergunta para você. Uhum. E o que você falou, eu falei, cara, na verdade você já respondeu. Que é o cara acreditar nele. Não coloca o FMT como algo É porque ele é de cidade pequena, então seria o melhor exemplo para se utilizar. Eu fui criado no interior do Amazonas, uma cidade pequena também, chamada Tefé. E aí também é uma coisa que eu jamais pensei que chegaria a acontecer, eu estar numa universidade federal. E aqui estou eu, me utilizando de todos os recursos que cabem dentro da UFMT. Desde o primeiro dia que eu estou aqui dentro, eu fiz tudo que eu poderia fazer. Mobilidade internacional, fiz monitoria, participei de tudo que eu poderia fazer. Nossa senhora, fiz amostra de curso, fui monitor de amostra, não sei mais o que, fiz projeto de extensão, fiz tudo que eu podia fazer nessa UFMT. Até e lá do interior, como é que você ficou sabendo da UFMT? Minha família é a partir daqui. Ah, tá. Meu pai, ele mora lá. Que curso que seu pai fez, que você falou que é? Meu pai é formado em Direito também. Em Direito também. Então tá na família já, então. E você mencionou, né, que ele também ele é formado em Direito. Mas ele fez Ciências Sociais lá na UFSCar. Na UFSCar não tem Direito, mas ele é formado em Ciências Sociais na UFSCar. Mas ele é formado em Direito também. Mas aí também falando um pouco também sobre esses estudantes que vêm de fora, de situações ribeirinhas, a UFMT, ela apoia e também tem projetos aqui de psicopedagógico, né, também de bolsa de assistência estudantil. Como é que funciona isso? Como é que faz esse acesso para tentar pegar e adquirir esse processo, né? Porque querendo ou não, é uma ajuda de custo muito boa e que beneficia muitos estudantes com vulnerabilidade, né? Então, a UFMT, ela proporciona 3 tipos de auxílio. É o auxílio que nós conhecemos como moradia, o auxílio permanência e o alimentação. O auxílio alimentação é o RU isento, né? E eu acho que é o auxílio mais conhecido pelos alunos. RU, lembrando que é o restaurante universitário. O RU é o restaurante que serve café, almoço e janta. Isso. E para aqueles que não têm o RU isento, né? É R$1 o café da manhã, R$2 o almoço e a janta. R$2,50 o almoço e a janta. Enfim. O auxílio permanência, que é que para você consiga permanecer aqui na cidade e consiga manter o período que você estiver na sua graduação. E a moradia é para aqueles alunos que pagam aluguel. Sim, mas acredito que seja um processo bem burocrático, né? Assim, também. É um processo um pouco burocrático, mas eu vou relatar o porquê que ele é burocrático. Toda vez que nós mexemos com dinheiros que saem dos cofres públicos, dinheiros que vêm da administração pública, é um processo burocrático, porque ele envolve a lei de responsabilidade fiscal. E tudo que envolve a administração pública tem que ser burocrático. Porque senão dá muito problema. Então tem que ser burocrático, sim.
né? Não do jeito que é, mas tem que ser burocrático, porque senão qualquer pessoa que fraudar Qualquer pessoa pega, né? pega, né? A pessoa Então já tem, eu, consegue. eu concordo em parte ser burocrático, né? Eu concordo pelo conhecimento jurídico técnico que eu tenho até então, eu concordo ser burocrático, né? Senão a Por bolsa esse acaba fato. indo para quem não precisa Pra quem não e quem precisa fica É sem. igual quando a gente viveu na pandemia, pessoas com auxílio emergencial que não tinham necessidade de receber É, receberam, e pessoas que infelizmente. necessitavam não recebiam. E aí, então, em partes é necessário. Mas aí o que acontece? O fluxo, o editais de fluxo contínuos, eles são abertos permanentemente, estão em períodos abertos sempre, para pessoas poderem se inscrever, e aí elas podem se inscrever lá e tudo mais, elas mandam seus devidos comprovantes e tudo mais. São longos documentos que elas vão comprovar as suas necessidades de fato, comprovando as suas necessidades. Elas vão passar por uma entrevista com uma assistente social, aí pela supervisão de auxílios estudantis. Isso vai ser homologado junto com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. E assim a gente vai. E assim vai ser receber esse auxílio estudantil. Mas é o DCE que fica nessa parte ou é o FMT? Como- Então, a gente não tinha ligação até então. É uma coisa nova, foi um caráter novo e não foi não foi uma conquista do DCE. Mas a gente não tinha representante dentro da PRAE. Nós não tínhamos até semana passada. O MEC ordenou que dentro da comissão da supervisão de auxílio estudantil fosse obrigatório ter dois representantes discentes que fizessem parte dos auxílios estudantis. Então, a partir de agora, nós temos 2 representantes que fazem parte dessas comissões. Então, eles vão fazer elaborações dos editais quando forem publicados. Eles vão prestar todo o apoio, vão ensinar, vão mostrar, vão ajudar e junto com as supervisões vão trabalhar em conjunto para que para que esses alunos que necessitem, eles consigam ter acessos mais fáceis. Porque qual que é a função desses estudantes que vão fazer essa representação? É justamente que eles tenham a ligação direta da SAI e da PRAE com o ambiente acadêmico, né? Porque nada melhor da ligação direta de um acadêmico do que o próprio acadêmico, né? Então foi uma própria puxão de orelha do MEC, que eu posso falar desse jeito, que exigiu que a PRAE fizesse esse ordenamento, e assim foi, a gente designou nossos 2 representantes da SAI. Inclusive os dois representantes, eles recebem auxílios. E aí a gente pediu que fosse assim, eles não necessitaram que fosse dessa forma, mas a gente requeriu que fosse assim porque ficaria mais fácil. Pessoa entende o problema, a importância daquilo. E tudo mais. Eu acho que ficaria mais fácil para solucionar a problemática. Legal. Muito obrigado, Beto. A gente está chegando no final do nosso programa, é o tempo que a gente estabelece. Aprendemos muito com você. De verdade, assim, vários conceitos e até denominações, né, ações afirmativas. Pra gente foi bem interessante. Como o nosso episódio vai ser lançado bem próximo à entrada dos calouros novos, nossa última pergunta é assim, como que o DCE e a UFMT prepara essa recepção? A gente está vindo novas turmas, né, agora, e como vocês preparam essa chegada dos novos alunos? Tem alguma programação, alguma coisa vinculada ao DCE? Temos sim. Nós fazemos uma parceria com a Gerência de Graduação e Extensão, e assim nós fazemos um cronograma da Semana do Calouro. No dia 2 de junho vai ser o dia do DCE, então o DCE vai fazer toda a acolhida com os calouros. Vamos fazer uma aula institucional com os calouros, que aí vai ser uma aula realmente para ensinar como fazer uma vivência dentro aqui. O cadastramento no restaurante universitário, a entrega de pequenos brindes, né, pro nossos estudantes. Inclusive, né, eu trouxe a nível de brindes para vocês também, vocês 2, que eu fiquei sabendo que eram 2, são brindes do DCE, tá? Olha aqui, ó. São bottoms do DCE para vocês 2. Será que a câmera pega aqui?
Para vocês dois conhecerem. Aqui, ó, são um dos nossos brindes. Obrigado. Enfim, vocês podem colocar onde vocês quiserem. Aí nós vamos fazer a nossa distribuição dos brindes para os nossos calouros, que nós preparamos tudo. Tanto no período da manhã pros cursos que são matutino, quanto no período noturno pros cursos que são noturnos. Nós não vamos fazer essa distinção dos cursos. E aqui, como é duas unidades, o encontro vai ser em Barra do Garças. Vai ser em Barra, com a disponibilidade dos ônibus para trazerem os alunos para cá. É ótimo. E aí, sendo obrigatória a dispensa dos professores para deixar os alunos participarem. Enfim, no dia 3 vai ser a acolhida dos cursos com os institutos, que vão fazer todo um acolhimento com os calouros e tudo mais. E aí, todo aquele envolvimento do instituto, vai apresentar calouro e não sei o que, professor, tal, e afins. No dia 3, dia 3 é esse. No dia 4 vai ser os centros acadêmicos. É importante ressaltar que é a primeira vez que os centros acadêmicos vão ter um dia específico para eles na Semana do Calouro. E juntamente com a SAI, vão fazer o acolhimento. A SAI vai explicar como funcionam os auxílios. Dessa vez, eles vão ter um dia para eles justamente devido ao fato de alguns estudantes necessitarem. A gente vai deixar um dia disponibilizado para a SAI fazer uma pequena palestra sobre como pegar o auxílio, e os centros acadêmicos vão fazer as acolhidas dele com os alunos. E no dia 5, as atléticas vão fazer o seu momento de trote com os estudantes. E aí os trote com as atléticas e enfim, aquela brincadeira toda, né? E a sorvetada do DCE, que é aquele momento mais esperado, né? Com sorvete e tudo mais, aquela brincadeira toda que a gente sempre espera todos os anos, que o DCE dá o seu famoso sorvete lá pros discentes. Esse ano não vai ser diferente. E aí nós estamos aí para sempre demonstrar o nosso acolhimento com os calouros da melhor forma. Mas esse ano, realmente, para o acolhimento dos calouros, foi uma parceria com a Pró-Reitoria, a Gerência de Graduação e Extensão, os centros acadêmicos, as atléticas e o DCE. Foi uma parceria bem grande, né? Os institutos e os cursos fizeram toda essa parceria para um cronograma montado, e em conjunto com a UFMT de Cuiabá, vão ser um cronograma totalmente todo mundo fixado em um só, com o tema meio ambiente, por justamente no dia 5 de junho se tratar do dia do meio ambiente. Então o tema do nosso Semana do Calouro vai ser meio ambiente, né? Conscientização ao meio ambiente. Então vai ter todo esse organograma de conscientização. E é importante ressaltar que as atléticas, elas vão ficar responsáveis pelo trote solidário, e cada atlética ela vai fazer o acolhimento de blusas de frio, de roupas de frio para as pessoas que têm a necessidade desses tipos de vestimentas. Né? Legal, então fica aí também o convite para o aluno, porque às vezes o aluno que entra a primeira semana fala, nem vou, porque a primeira semana não tem aula, porque na verdade o aluno é dispensado, mas essa Semana do Calouro está no calendário da UFMT. Então, assim, faz parte do calendário e é importante, porque além de dúvidas que às vezes a gente até conversou aqui da pessoa esclarecer ao vivo ali com a pessoa. Né, professor, do que eu faço Isso, agora, representante, Então, conversar com o Beto e com os 30 representantes, que deve ter dúvidas de diversas, né? Diversas Isso é muita gente entrando, então é bom que vocês também estão em grupos grandes para acolher esses alunos então fica aí esse convite, né, e esse alerta de vocês participarem da semana, não ficarem em casa, porque é uma oportunidade, é um programa feito para os novos alunos. Beleza? Olha, pessoal, a gente tem que encerrar do tempo do nosso programa. De novo, Beto, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade. Como eu falei em off, é um canal para vocês também, se quiserem utilizar, né, para divulgar, para a gente dialogar, refletir ou criticar. Tá aberto para vocês, é uma forma da gente disseminar também as coisas que acontecem, não ficar preso num mundo à parte, que às vezes algumas das críticas de fora vêm às vezes pela falta de informação que as pessoas têm, e a gente quer diminuir um pouco essa distância às vezes, ou essa falta de acesso de informações que as pessoas infelizmente não tem. A gente não consegue atender tudo, a gente afinal é uma instituição de ensino, né, mas
temos também que ter essa preocupação de divulgar, né, de estar disponível e informando a população, já que somos uma instituição pública e voltada para a população. Beleza? Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade. Espero vir mais vezes aqui, dar uma ajudada aqui no projeto. E trazer mais conteúdos, mais informações, não é isso? Pessoal, obrigado aí quem ficou com a gente até agora. Lembrem de se dar um like no canal, se inscrever, mandar para amigos, familiares, para quem talvez possa se beneficiar com esse conteúdo. A garotada aí do ensino médio, né? Receber essas informações. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.